Doutor, primeiro eu queria lhe perguntar do convite, como surgiu. O senhor esperava alguma coisa assim para esse ano? Como é que aparece o convite, doutor Sarrubo? Não, eu esperava terminar meu mandato aqui com muita tranquilidade, né, criando condições para que houvesse aqui um debate muito tranquilo a respeito da minha sucessão, né, sempre torcendo para que o próximo procurador-geral seja muito melhor do que eu, né, porque eu amo essa instituição, prezo demais o Ministério Público, né, então não havia nenhuma perspectiva de que eu não chegasse até 17 de abril, término do meu mandato. Eu recebi um telefonema no domingo pela manhã do ministro, a partir daí nós travamos um diálogo, eu já comecei a conversar com a família, né, para entendermos como poderia ser. Ficamos de conversar na segunda-feira, conversamos mais um pouco na segunda e temos conversado todos os dias a respeito de diretrizes, daquilo que pensamos, etc. E tal. Eu quero registrar que eu conheço o ministro Lewandowski já há vários anos, já estivemos em alguns cursos juntos, ele conhece o meu pensamento, eu, evidentemente, eu conheço uma personalidade de nível nacional, né? Um grande jurista, um grande professor, então, o meu respeito, minha admiração por ele, eu fiquei, claro, muito surpreso com o convite, mas como nós pensamos de forma muito semelhante nesse tema, né, em termos de segurança pública, notadamente numa vertente que nos parece fundamental, que é preciso energia, é preciso ser firme na questão da segurança pública, sem ter que desrespeitar direitos humanos. Direitos humanos preservados, não há incompatibilidade alguma com direitos humanos e uma segurança pública firme, uma atuação da polícia muito firme. É essa Perfeito. linha que nós pretendemos seguir e fui surpreendido, ainda estamos tratando essa questão da data em que eu devo assumir, eu não assumo imediatamente com o ministro Lewandowski, será um pouquinho depois, que eu tenho aqui um respeito muito grande pelo Ministério Público e tenho que, evidentemente, cumprir algumas missões por aqui. Então, vou ter uma conversa com ele ainda amanhã ou depois, presencialmente, e a partir daí nós vamos ter uma data para a assunção lá, a minha exoneração aqui, eu devo me aposentar. A partir daí a gente começa o trabalho. Perfeito. São muitos desafios, né, doutor Sarrubo? Imagino que a lista não é pequena, mas eu queria falar pelo menos nesse início de com o senhor, sobre a questão do combate ao crime organizado, né? O senhor chefia o Ministério Público há bastante tempo. Esse deixou de ser um desafio só de São Paulo, né? O combate ao crime organizado. A facção que nasce em São Paulo, ela é nacional hoje, internacional até. Esse é um dos grandes desafios que o senhor tem, assumindo esse Sem cargo, de dúvida. conseguir integrar esse combate a essa questão? Sem dúvida. Uma das diretrizes maiores do ministro Lewandowski é essa questão da integração, é avançarmos nesse campo da integração. Né? Isso já existe, eu quero até registrar aqui, eu tenho um contato muito próximo do atual ministro, do atual secretário da Senasp, que é o Tadeu Alencar, tivemos várias reuniões, temos trabalhos conjuntos, diretrizes, etc. e tal, a gente quer avançar ainda mais com essa integração, porque entendemos que é necessário, inclusive, chamar os ministérios públicos estaduais para esse debate, né, para que a gente possa atuar mais próximo dos órgãos federais, né, são os estados e a União trabalhando de forma, né, conjunta no fluxo de informações, nas estratégias a serem montadas, e com isso a gente espera continuar com esse avanço e trazer maior resolutividade nessa questão da segurança pública. Não ninguém desconhece que há hoje uma sensação de insegurança no Brasil. É claro que isso tem suas raízes em várias, são várias as raízes disso, dentre elas a desigualdade social, que ainda é gritante. Isso é um fértil material para a criminalidade organizada, portanto, isso tudo tem que ser tratado de forma ampla, né? A gente tem que ter um olhar para todos esses aspectos da segurança pública e, a partir daí, mas prioritariamente falando em integração, é que a gente quer avançar nesse tema da segurança. Até o doutor Lincoln sempre falou muito, ele sempre muito combativo nessa questão.
ele sempre questionou exatamente esse ponto, de que ele mesmo entendia ali, no trabalho dele, que faltava talvez ali uma questão de uma nacionalização do problema, de fato, né? Por exemplo, especificamente quando a gente fala da facção do PCC, ele questionava isso. Isso precisa ser um problema de Estado, do país, né? O governo federal precisa estar à frente dessa coordenação, não pode ser uma coisa só do Ministério Público Estadual. O senhor pretende criar algum mecanismo de fato que isso passe a ser automaticamente um problema nacional? Estamos aqui em fase de idealização, de criação, estamos discutindo aí alguns aspectos, mas a ideia é que a gente formar uma espécie de um GAECO nacional, né, que pudéssemos juntar Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, polícias estaduais, Polícia Federal, todo mundo trabalhando junto, claro, cada um na sua esfera de atribuição, né, sem um invadir a atribuição de outro, mas não há por que a gente não ter um fluxo de informações ainda melhor do que o que a gente tem hoje. Eu insisto, fizemos bons trabalhos aí com a Senasp atual, mas a gente tem que ir adiante, e essa é a ideia. Assim como no Ministério Público de São Paulo, a gente já chegou a fazer mais de uma vez aqui reuniões, inclusive com países do Cone Sul, com a Argentina, Uruguai, com o Paraguai. Por quê? Porque essa questão ela transcende as nossas fronteiras. Começou transcendendo as fronteiras dos estados do Brasil, e hoje já transcendeu as fronteiras do próprio Brasil, com Bolívia, Paraguai, sem falar em África e outros países. Então, é necessário diálogo, é necessária integração. Esse é o mote principal do nosso trabalho, aquilo que a gente está esperando fazer. É um desafio fazer com que as polícias nos estados se conversem, né? A gente percebe no dia a dia que muita coisa, os estados não sabem de coisas que acontecem ali, às vezes é o seu vizinho, e que são coisas relevantes no tema, né? Você entende que esse é um desafio, fazer todo mundo conversar na mesma sintonia? É um desafio, mas é possível. Nós temos bons policiais no âmbito federal, bons policiais no âmbito estadual, em todos os estados. Do Ministério Público eu sou suspeito para falar, eu sou um fã, que eu amo essa instituição, de maneira que eu tenho certeza que é possível que isso possa acontecer. Aliás, não é nem questão de possibilidade, é uma questão de necessidade. Se nós não fizermos isso, nós não vamos avançar da maneira que nós necessitamos nesse tema de segurança pública. E aqui nós estamos falando não só de crime organizado, mas também de segurança pública nas grandes cidades, do roubo de celular, da saída de banco e de tantas outras modalidades que a gente tem visto, crimes cibernéticos, etc. E tal, todos os golpes que estão acontecendo. A internet a internet não tem fronteiras, porque a gente precisa ter também expertise e melhorar o nosso trabalho nesse campo. Então é um desafio enorme, é muito trabalho à frente, mas nós estamos dispostos a enfrentar tudo isso e procurar colaborar. Eu costumo dizer aqui que, na verdade, é uma convocação do ministro, com 34 anos de Ministério Público, boa parte desses 34, a maior parte dele trabalhando na área criminal. Isso não deixa de ser uma convocação, mesmo alguém aqui com a minha idade, já com mais de 60 anos, eu tenho que assumir esse desafio, levar um pouco da nossa expertise e aprender bastante, porque quanto mais a gente roda esse Brasil, mais a gente aprende. Como procurador-geral, aprendi muito com os meus colegas dos outros estados, e tenho certeza que, estando lá na Senasp, é uma oportunidade ainda maior de evolução e de contribuição também, porque não. Uma das marcas que a gente sempre viu na sua gestão, na frente do Ministério Público, é essa questão da coordenação, né? O GAECO, ele passou a ter uma cara diferente na sua gestão, ele passou a ser muito mais coordenado, sempre com uma coordenação maior. A impressão que a gente tinha na cobertura do dia a dia é que ele se conversava mais. Antes o GAECO funcionava um pouco, cada um na sua ali, cada um faz o seu, faziam, de fato, mas a impressão que a gente tem é que surge uma coordenação diferente. O senhor aposta nessa regra em geral? Coordenação Exatamente. De fato, inteligência? Exatamente. Esse é um fator preponderante. Quando nós assumimos lá, ainda no âmbito da Subprocuradoria-Geral, em 2016, 2017, a gente percebeu que o GAECO funcionava aqui em São Paulo de forma
absolutamente isolada. Eu gosto de dizer, o GAECO de São José do Rio Preto não conversava com o GAECO de Sorocaba, né? E muitas vezes as investigações tinham o mesmo alvo, vamos dizer assim, né? Quando, por proposta aqui dos nossos colegas de GAECO, né, eles que vieram a mim disseram, é preciso que a gente tenha um GAECão, que o GAECO seja único, ainda que possa atuar regionalmente, mas em termos de diálogo e de informação, não pode haver segredo, né? Sorocaba tem que saber o que Rio Preto está investigando, Rio Preto tem que saber o que Sorocaba está investigando. E eu penso que assim deve ser em nível nacional, né? Eu brinquei aqui e disse, Amazonas tem que saber o que está sendo investigado no Rio Grande do Sul, né? E Santa Catarina tem que saber o que está acontecendo no Maranhão. Só assim a gente vai avançar, só assim, com essa organização, a gente consegue melhores resultados. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, me corrija se eu estiver enganado. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje à tarde, eu me lembrava bem da sua atuação no acidente da TAM, o de 2007, mas o senhor atua também no de 96, se eu não estou enganado? Atuei sim, Fábio. Nos dois, né? Nos dois grandes acidentes. Atuei nos dois, no Fokker 100, né? Ali, que eu me lembro, 31 de outubro de 1996 e também em 2007, aqui no Airbus. Trabalhei nos dois casos, sim, Fábio. Os dois, imagino que tenham marcado a sua trajetória, né? Pensando numa questão geral da sua carreira. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. São casos emblemáticos, são casos que marcaram a minha carreira aqui no Ministério Público, porque grandes casos, duas tragédias, não é, que efetivamente foram, não dá para esquecer. Eu lembro, posso dizer, de cada momento, tanto de 1996 como de 2007, até mesmo o momento que eu tomei, em que eu ouvi a notícia de que tinha acontecido o evento. Já imaginava que eu deveria estar envolvido na medida em que eu era promotor de justiça criminal no Foro Regional de Jabaquara, que era o foro que tinha atribuição, pelo menos para qualquer tipo de processo, em tese, relacionado a esses fatos. E foi o que aconteceu, tanto em 1996 como em 2007. Fatos marcantes, sem sombra de dúvida. Mija, se eu estiver enganado, mas o senhor, acho que nos dois casos, o senhor precisou lutar, entre outras coisas, por fluxo de informação, por transparência, por saber exatamente o que tinha acontecido. Né, os acidentes aéreos, eles eram muito protegidos por sigilos e sigilos e sigilos. É isso mesmo? O senhor teve que... É isso que lhe marca também? Sem dúvida alguma. Foi marcante. Isso começou em 1996. Eu, promotor de justiça, e eu expedi um ofício, até porque a lei orgânica e a Constituição permite que eu expresse esse ofício, às autoridades do CENIPRO, né, então, encarregado da investigação, autoridades da aeronáutica, para que o famoso, aspas, relatório final fosse enviado para a nossa investigação. E recebi uma resposta dizendo, olha, nós não vamos enviar, porque o nosso relatório não é para apuração criminal, é um relatório cuja diretriz é evitar novos acidentes. Então, até sob o prisma doutrinário, até para que as pessoas não mintam para nós aqui, falem a verdade, com medo de serem incriminadas, é preciso que a gente não mande este relatório. Né? Sob esse aspecto, né, a gente pode até dar uma certa dose de razão, né, para que não aconteçam novos acidentes, mas sob o prisma constitucional, sob o prisma legal, isso não tinha razão de ser. Poderia ter tomado uma providência eu mesmo lá, mas meu pai sempre me ensinou a ser coerente e cauteloso. Eu procurei o então procurador-geral, Dr. Luiz Antônio Guimarães Barrey, levei a ele esse dilema e ele tomou uma providência que foi corretíssima, que foi ingressar um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, onde esse mandado de segurança foi julgado procedente, ele fez uma sustentação oral histórica, né? Então ficou decidido que esse documento tinha que vir para nós. Né? E não há nenhum problema em vir, porque ele acaba sendo publicizado e necessariamente não há, o relatório não consta o nome das pessoas que prestam depoimento e tudo mais. A gente precisa saber só por que aconteceu o acidente, quais foram os fatores contribuintes, né? Porque a gente
fala em causa, a gente fala em fator contribuinte, quando acontece aí o acidente aéreo. E dentre esses fatores contribuintes, aí sim é trabalho da polícia, do Ministério Público, entender se houve responsável, se houve dolo, se houve culpa, se tem alguma responsabilidade criminal. Identificar quem foi, quem estava na posição tal, isso é problema nosso, não do CENIPA, a gente só queria as causas. Já em 2007, lá estava eu de novo com um caso desse, não houve qualquer dificuldade. Né? Nós, inclusive, fizemos uma visita ao CENIPA aqui no aeroporto de Congonhas, nos reunimos, estabelecemos fluxos de informação, né? Decretamos os sigilos necessários, né? E a partir daí saiu um belíssimo de um trabalho, houve até uma denúncia, pois nós mandamos para a Justiça Federal, havia ali alguma dúvida se a atribuição era estadual ou federal, nós oferecemos uma denúncia, nós mandamos para a Justiça Federal, onde houve uma denúncia, o processo acabou não vingando lá, por questões, enfim, que aí eu já desconheço, mas foi um trabalho importante em termos de esclarecimento. Também acho que também tem uma questão ali da publicidade pedagógica, né? Era importante que essas coisas também fossem ditas, a população também tem... É importante saber os motivos, né? Os acidentes eram graves, Não, né? a população como um todo e mais com isso. Os familiares de vítimas querem uma resposta, né? Eu vivi com muitos desses familiares lá, sempre os atendi, muitos deles são meus amigos até hoje, né? Eu tenho amizade com vários dos familiares de vítimas por conta da convivência, tanto de 1996 como de 2007. Isso aconteceu justamente porque nós sempre entendemos que era necessário transparência. E eu sempre fui muito franco e muito honesto. Eles compareciam a várias reuniões aos sábados, domingos, eu sempre os atendia e procuramos sempre dar uma resposta, sempre com muito equilíbrio. Tanto que o de 1996 eu arquivei, mas antes de juntar o arquivamento do inquérito, eu chamei esses familiares, os representantes das vítimas, havia até uma entidade, expliquei a eles que compreenderam perfeitamente que não havia condições de se imputar acusação criminal contra ninguém em 1996. Quanto tempo que o senhor ficou no Fórum no Regional, no Jabaquara? O senhor se recorda de cabeça? Eu fiquei quase 18 anos lá, Nossa. Depois me transferi aqui para o Patrimônio Público e Social da capital e depois comecei a carreira aqui na administração superior, como assessor do Procurador-Geral, Escola Superior, Conselho Superior, Subprocuradoria e Procuradoria-Geral. Perfeito. Queria fazer uma última pergunta para o senhor também, que é uma coisa que me marcou bastante, né, quando o senhor assume o Ministério Público, que foi um certo cuidado maior nas questões de violência contra as mulheres, violência doméstica. O NAVE também é um filho seu, né? O senhor tem um papel importantíssimo na criação disso e ele é muito importante hoje, né? Na verdade, o NAVE foi criado na minha gestão, mas ele era uma ideia já de colegas, né, da Barra Funda. Os colegas já tinham até um sistema funcionando ali na Barra Funda. O que eu fiz foi institucionalizar isso, né, e levar para todas as promotorias, ou pelo menos para várias promotorias no estado de São Paulo. Então, ele é meu filho nesse sentido. Mas a ideia é dos colegas ali da base, da Barra Funda, né, várias colegas, mulheres inclusive, que eram entusiastas desse projeto, e é aquilo, né, Fábio? Quando a gente vê uma boa ideia, é nosso dever, né, como membro do Ministério Público, mais quanto Procurador-Geral, é levar adiante essa ideia. Então, nós institucionalizamos essa ideia do NAVE, e hoje ele é um case de sucesso na instituição, em várias comarcas, em várias promotorias do estado de São Paulo, um atendimento muito importante às vítimas de crimes violentos, mulheres vítimas de violência doméstica, mas, no geral, vítimas de crimes violentos. Esse é um problema grave, né, nacional. Você acha que o NAVE também pode ser uma ideia para se pensar em nacionalizar, que todos os estados pensem nisso também? Sem dúvida alguma. É uma ótima ideia num estado, num país ainda com muita violência. Seria importante que a sociedade pudesse também ser acolhida, ter esse acolhimento no âmbito dos ministérios públicos e sempre lembrando, né, com um tratamento multidisciplinar, né, porque é o promotor que atende, mas é também a psicóloga, a assistente social, né, o promotor dando a orientação jurídica do que vai acontecer, a assistente social dando o acolhimento, a psicóloga fazendo o tratamento, né, dando aquele primeiro acolhimento, esse acolhimento da vítima
é fundamental em termos de atuação do Ministério Público. Sem sombra de dúvidas, é um tema que nós tentaremos levar no âmbito da Secretaria Nacional, dialogando ali com o ministro e com os demais colegas da equipe. Perfeito. Doutor Sarrubo, obrigado pela entrevista. Obrigado, vamos lá, vamos Tá trabalhar bom? juntos. Conte com a gente lá. Obrigado, Fábio. Um abraço, viu? Tchau, tchau.